Neste vídeo vamos contextualizar a explicação dada no exercício 5, isto é, a explicação dada relativamente às identidades matemáticas, quadrado de uma soma, quadrado de uma diferença e diferença entre dois quadrados, concretamente na relação entre os termos dessas identidades. E nessa análise que nós tivemos no exercício 5, no exercício anterior, durante a explicação da resolução do exercício, afirmamos que a raiz quadrada de um quadrado simplesmente se anulam por serem operações inversas. Concretamente, quando falamos em raiz quadrada de A ao quadrado, dizemos que simplificamos o expoente com o índice da raiz e obtemos A. Isto é, como temos a raiz quadrada de um quadrado e são operações inversas, significa que a raiz quadrada de A ao quadrado é exatamente igual a A. Idem para a raiz quadrada de B ao quadrado. Contudo, e para que no futuro não hajam dúvidas quanto a esta explicação, porque a raiz quadrada de um quadrado não é assim tão simples, e vamos fazer aqui a análise. Quando nós temos raiz quadrada de x ao quadrado, nós temos duas hipóteses. O x pode ser maior ou igual a zero, ou o x pode ser menor do que zero. Sabemos, no entanto, que apesar de ser positivo ou negativo, o radicando é sempre positivo, e tem que o ser, porque estamos perante uma raiz quadrada. Não podemos ter raízes quadradas de números negativos. Mais à frente na matemática, provavelmente ao nível do 12º ano, sabemos que a raiz quadrada do número negativo é um número imaginário, e para já está fora do nosso contexto matemático. Portanto, temos que partir do pressuposto que a raiz quadrada tem sempre um radicando positivo. E, portanto, podemos dizer que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Isto é, se x for maior ou igual a zero, o módulo de x é exatamente igual a mais x. Isto é, mantém-se. Se o x for menor do que zero, o módulo de x é igual a menos x. Contudo, nós sabemos que o valor de uma raiz quadrada é sempre um valor positivo. Daí que, na nossa explicação mais simplista, que demos na dedução das formas das identidades e, concretamente, na relação entre os seus termos, pelo facto de serem operações inversas. E fizemos essa simplificação pelo simples facto de estarmos apenas a considerar a hipótese de x ser maior ou igual a zero. Dado que, no contexto da identidade matemática, por exemplo, da identidade matemática a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b, que multiplica a mais b, os valores de a e b que nós estamos aqui a considerar são sempre positivos. Não é? Nós dizemos que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a nós estamos a dizer que é igual a menos a, menos o valor de b, que multiplica o valor de a mais o valor de b. E, portanto, estamos apenas a considerar a hipótese de a e b serem positivos. Daí que a raiz quadrada de a ao quadrado vai ser igual a a, isto é, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de b é igual a b, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado é também igual a x. Podemos então ressalvar que a raiz quadrada de algo é sempre um valor absoluto desse algo. O valor absoluto é o módulo, a função módulo. Não é? Isto é o valor sem o seu sinal. Sendo assim, a afirmação de que a raiz quadrada e o quadrado simplesmente se anulam não está totalmente correta. Isso só acontece quando o número é maior ou igual a zero, que é o nosso caso nas identidades. Ou seja, a raiz quadrada de um quadrado é igual ao valor absoluto do número original e não é igual ao próprio número original que nós vimos. Se tiver 3 é mais 3, se tiver menos 3 continua a ser mais 3. Vamos então analisar o contexto desta análise no âmbito da identidade mencionada no exercício 5, isto é, x mais 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado é igual a menos b que multiplica a mais b. Isto é, queremos determinar os termos do segundo membro desta identidade em função dos termos do primeiro membro. E nós dissemos então que o primeiro fator dos conjugados é igual à raiz quadrada do aditivo.
Ora, se o aditivo é x mais 3 ao quadrado, a raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado, nós dissemos que podíamos simplificar o expoente com o índice da raiz e iríamos obter x mais 3. Se fizermos uma análise correta da raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado, nós sabemos que esta raiz quadrada é igual ao módulo de x mais 3. Isto é, se x mais 3 for maior ou igual a 0, então o módulo de x mais 3, isto é, o resultado desta raiz quadrada, é x mais 3. Se x mais 3 for negativo, então o resultado desta raiz quadrada, ou seja, o módulo de x mais 3, vai ser igual ao simétrico do conteúdo do módulo. Isto é, menos por mais vai dar menos e menos por mais vai dar menos. Isto é, obtemos menos x menos 3. Como nós vemos, os resultados são diferentes. Contudo, como na nossa identidade interessa-nos apenas o resultado positivo, nós simplificamos a explicação para não entrar neste detalhe e, portanto, dissemos por isso simplesmente que podíamos simplificar o expoente com o índice da raiz. Isso só é possível quando nós não temos uma variável no radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós já sabemos que 2 é positivo. Portanto, se é positivo, só nos interessa a solução do radicando positivo. Isto é, raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz quadrada de 4, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2. É mais 2, não é menos 2. Vamos agora analisar uma outra situação, isto é, um outro contexto, em que nos interessa analisar as duas opções. Imaginemos que nós queremos calcular o resultado de raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado. Ora, nós sabemos que a raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado vai ser igual ao módulo de x mais 3, né? Se x mais 3 é maior ou igual a 0, então já sabemos que a solução é x mais 3. Se x mais 3 é menor do que 0, a solução é menos x menos 3. Então podemos dizer que o resultado desta raiz quadrada é mais ou menos x mais 3. Isto é, temos duas soluções. Temos a solução positiva, que é x mais 3, e temos a solução simétrica, que é menos x menos 3. Portanto, é importante distinguir estas duas situações. A situação em que o que está debaixo da raiz tem uma variável e a situação em que não tem uma variável. Quando tem uma variável, temos que analisar as duas opções, a menos que saibamos que o que nós vamos obter é uma solução positiva ou é uma solução negativa, não é assim? No caso de não haver variável, nós já sabemos que o número é positivo ou é negativo, não é? E, portanto, estamos a definir logo o tipo de solução que nós vamos obter. Espero então ter esclarecido esta simplificação da explicação no caso da análise dos termos das identidades matemáticas. Contudo, deixo esta ressalva para que no futuro não hajam quaisquer dúvidas relativamente ao resultado da raiz quadrada de um quadrado.